cada um de nós. Amém. Obrigado pelas Amém. experiências, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos deu de testemunhar do seu amor, ó Deus, da tua obra em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo, meu Senhor. Queremos nesta hora também pedir perdão por nossas falhas, da forma como a gente faz errado as coisas, as formas como a gente se comporta, Deus, das oportunidades que a gente deixou escapar. Meu Pai, nos perdoa no nome de Amém, Jesus, Jesus. as palavras duras, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Amém. Te pedimos nesta hora, Deus, que colocamos diante do Senhor esse trabalho, ó Deus, mais uma vez, da tua palavra que vai ser explanada. Queremos pedir, ó Deus, que teu Espírito Santo, Pai. Sei que muitos de nós já lemos esses capítulos, já ouvimos alguém falar ou até pregar por isso, Deus. Mas o Senhor é quem tem o conhecimento. Amém. É o Senhor quem pode esclarecer, é o Senhor que pode abrir os olhos, é o Senhor quem pode fazer o homem entender, ó Deus, as tuas palavras. Por isso nós suplicamos Amém. que teu Espírito Santo venha abrir o nosso coração, o nosso olho, o nosso entendimento, ó Deus, para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor quer, Pai. Que caia por terra todo o entendimento humano, ó Deus. Tudo que vem do homem, que caia no nome de Jesus e que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor. Fazer a gente crescer na graça e no teu conhecimento, Pai. Nos abençoa, Deus, esta oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Grande Gilmar, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, Gilmar. Graça e paz aí para todos Fala, aí. meu irmão. Que Amém. sapato esse dia. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Ô, irmão Rogério, vamos para não perder tempo começar? Amém? Já tem quantidade, Vamos lá. viu? Atos. Ouvindo bem? Só Estão ouvindo pra... bem daí? Tô ouvindo. Só, Gilmar, só para capitular, você já viu o versículo que a gente vai estudar, né? O versículo do capítulo? Né, Gilmar? Atos 13. Pronto, já tá por dentro. Vamos lá. Eu Amém, Rogério? vi agora à noite. Atos 13, de 1 a 4, não é isso? É. Vamos desligar nosso microfone, viu, meus queridos? Para ouvir o irmão falar aí. Barnabé e Saulo, a primeira missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: preparai-vos agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. E Elimas, o mágico, aí no versículo 4, enviado pelo Espírito, descer a Seleucia, e dali chegaram para Chipre. Essa aí é a primeira viagem missionária, falando sobre o livro de Lucas, que foi escrito por... o livro de Atos, que foi escrito por o médico Lucas, e ele já começa no capítulo 1 falando da ascensão de Jesus. E na ascensão de Jesus, ele falou assim: olha, ficai em Jerusalém, e recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, como em toda a Judéia. Da mesma forma que tu está me vendo subir, eu voltarei. E ali inicia o livro de Atos dos Apóstolos com a ascensão do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo, profecia de Joel, cumprida-se no dia chamado de Pentecostes. Pentecostes não tem nada a ver com poder. Pentecostes significa uma festa judaica que se comemorava o momento da colheita. 7 vezes 7, 7 semanas vezes 7 dá 49, mais um dia, 50. Então, Pentateuco, 50 dias após a colheita, o povo adorava no Templo de Jerusalém pelo recebimento daquela colheita. Naquele dia foi o dia que Pedro falou no templo e todos ouviram a sua voz na sua própria língua, um milagre divino, e houve mais de 3.000 almas se convertendo. No capítulo 3 e 4, começou-se, então, uma grande perseguição. E aí o primeiro mártir do Evangelho, nasceu Estevão, que não foi compreendido porque
aquele povo, o sacerdote achava que ele estava falando mal do Moisés. E aí ele foi apedrejado. E Paulo consentiu com ele. E aí, no capítulo 5 e 6, Paulo começa a perseguir as igrejas, mandar cartas, inclusive, de recomendações para matar os cristãos. No capítulo 4, 5 e 6. No capítulo 7, foi Estevão. No capítulo 8, diz a palavra de Deus que os que estavam dispersos, versículo 4, iam por toda parte anunciando a palavra. O povo de Deus perseguido, em fugas, anunciava a palavra a si mesmo. Então, o livro de Atos é um livro que fala de Atos dos Apóstolos, mas também que fala da propagação e do crescimento da igreja, como também a atuação do Espírito Santo de forma atuante, porque foi ali que Jesus subiu aos céus e o Consolador ficou para orientar e para dar direção ao povo de Deus. Então, a atuação do Espírito Santo é muito evidente no livro de Atos. Há quem diga que o livro de Atos devia ser o livro da atuação do Espírito Santo. E aí, no capítulo 9, Paulo, no caminho de Damasco, tem um encontro glorioso com Jesus Cristo, e ele caiu por terra. Lá do trabalho. A sua vida mudou completamente. Quem tirou suas escamas para que ele pudesse ver? Ananias, e ficou 3 anos refugiado na Arábia Saudita, aos pés de Gamaliel, estudando a palavra. Quando ele saiu, já saiu um homem preparado para a obra que o Senhor tinha lhe confiado. Então, aí agora começa a atuação de Paulo. Embora alguns desconfiassem que ele realmente tinha se convertido, e o temor era grande, porque ele realmente perseguia e matava os cristãos, de perseguidor se torna-se perseguido. E aí começa a trajetória das viagens missionárias, para chegar no assunto de hoje que nós estamos estudando, que é a primeira viagem missionária de Paulo, que vai ter, a gente vai estudar aos poucos, né? A primeira viagem missionária vai do capítulo 13 até o 15, a segunda viagem do 15 até o 18, e a terceira viagem do 18 até 21. Então, são muitos capítulos. Então, hoje nós vamos estudar os 12 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos, que é a primeira viagem missionária. E aqui, no texto, depois de eu fazer essa iniciação total do livro de Atos dos Apóstolos, no qual iremos estudar, né? Seria interessante falar do principal personagem das 3 viagens missionárias, que foi o apóstolo Paulo, que teve esse encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo, no qual ele mesmo, ao encontro com o Senhor, Jesus, a palavra de Deus foi assim, né? Paulo, por que me persegue? Ele fazia, quem és tu, Senhor? Ou Cristo a quem tu persegue? Então, não estava perseguindo a igreja, Paulo, estava perseguindo o próprio Jesus. Quando a pessoa começa a perseguir o povo de Deus, automaticamente está perseguindo o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo. E aí, no capítulo 13, no versículo 1, a igreja de Antioquia, já estabelecida, vivia concentrada na adoração e no serviço, esperava no Senhor a direção, não teve dificuldade de ouvir o Espírito Santo quando recebeu a mensagem conclamada de Paulo, ou seja, Saulo e Barnabé, na tarefa que Deus lhe chamara. A iniciativa missionária é de Deus. Essa igreja era obediente à voz de Deus, se mostrava aí da seguinte forma. No versículo 2, né? Estavam ali os líderes, Barnabé, Simeão, Lúcio, concentrado ao Senhor, e a palavra de Deus diz no versículo 2, que servindo eles, se enjoava. A igreja estava servindo ao Senhor. Na igreja em serviço, sempre recebe desafio do Senhor. Desafio amplos para crescer e ampliar. E não foi diferente em relação à igreja de Antioquia. Jejuando, fica até mais fácil para o Espírito Santo direcionar. E quando a igreja está buscando a presença gloriosa de Deus, automaticamente Deus começa a revelar o que deve ser feito. Então é muito importante, eu até estou sentindo falta das vigílias, irmão Jerezinho, da oração.
quando a igreja está concentrada em oração, buscando a direção do alto, automaticamente Deus comanda de forma abençoadora. E aí, não foi ao contrário. Jejuando, diz o Espírito Santo, versículo 2. Separai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Começou com Paulo e Barnabé. Lá na frente vocês vão ver que eles vão se separar, mas é lá na frente que a gente vai estudar. Mas aqui começou a primeira viagem missionária de Paulo. E é forma interessante, quantas vezes pessoas, mesmo desqualificadas, inexperientes, despreparadas, vivendo uma série de adversidades, são convocadas por Deus e o próprio Espírito se capacita. Foi o que aconteceu com Paulo, embora ele tinha apenas 3 anos ainda de nascido de novo, Deus o capacitou e preparou, tanto ele como Barnabé, para uma espinhosa missão de pregar o Evangelho. Assim é com nós, irmãos em Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, nos sentimos até que não temos a capacidade. É como está escrito lá em Lucas 12:12. E na mesma hora o Espírito Santo lhe dirá como deveis falar e como a gente deve agir. A igreja de Antioquia, como estava em oração e jejum, recebeu do alto esse impulsionar, Paulo desafiado pelo Espírito Santo, a igreja não recuou, aceitou o desafio e já enviou, desde já, Paulo e Barnabé para a obra. E aí, eles foram chamados, convocados, nós fomos convocados todos os dias para ampliar a tenda da nossa evangelização na Ribeira. Nós, como homens da SMHB, nós somos convocados para, cada dia mais buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. Não podemos recuar, não podemos desanimar, nem podemos recuar diante das lutas e diante do desafio que o Senhor tem dado. Mesmo porque Jesus disse que se nós recuarmos, o Senhor não teria prazer em nós. Portanto, meus amados e queridos irmãos, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: jejuando, orando, impondo-lhe as mãos, o despediram. Aí, meu amigo, já foi para dizer: agora saiam por aí, em busca de almas perdidas. A igreja de Antioquia enviou, estava ali no sustentáculo, porque estava em oração e sustentando, e Paulo e Barnabé foram enviados como missionários, como o dia de hoje. Nosso irmão Carlos, que tem pedido para a gente orar, para Deus sustentar os missionários no campo. Ali, aquela igreja também de Antioquia estava sustentando Paulo e Barnabé em oração, acredito eu, que também está sustentando financeiramente para que eles pudessem fazer a obra. E foram enviados pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, quando a igreja está em oração, o Espírito Santo começa a direcionar. E aqui vai uma frase do próprio Edson Queiroz, pastor missionário do campo de missões, que diz assim: quando somos direcionados pelo Espírito Santo, nunca retornaremos derrotados ou frustrados. Pelo contrário, voltaremos trazendo consigo os olhos da vitória. Todavia, pode ter sido um erro da própria igreja, de algumas igrejas, enviar sem primeiro buscar do alto a direção. O crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela à igreja quem deve ser convocado e direcionado para a obra missionária. Até mesmo dentro da igreja do Senhor, Deus convoca os seus líderes e os líderes incentivam os demais irmãos para que, em conjunto, possamos fazer um impacto evangelístico ou fazer uma transmaçana dupla, transribeira. E isso é necessário que ocorra para que todos sejam envolvidos, mas sobre a inspiração e sob o comando do Espírito Santo. O Espírito Santo não separou qualquer membro daquela igreja, mas homens que foram inicialmente imaturos, mas tornaram-se experientes e frutíferos, porque obedeceram à voz de Deus. Então, jamais nós podemos recuar, embora não saibamos tudo e não sejamos os mais sábios da face da terra diante das dificuldades. Pelo contrário,
devemos colocar o nosso joelho no chão, pedir a Deus cada vez mais a unção do Espírito Santo, o encorajamento para fazermos aquilo que Deus está nos propondo. Então, como é um mês de missões, né? Também agora está iniciando missões nacionais, foi propício, então, esse capítulo 13, para a gente perceber a visão missionária direcionada pelo Espírito Santo, o compromisso da igreja em manter os missionários no campo, e os 2 missionários que foram para o campo, e os desafios e dificuldades que eles enfrentaram, mesmo assim, eles não recuaram. Assim são os outros missionários que estão no campo de missões nacionais ou estaduais, que vivem momentos de grande luta, mas vencem porque tem a oração da igreja, a importância da oração da igreja. A minha esposa está ali numa sala ali, sala de oração. Todos os dias, não sei se os irmãos sabem disso, a Junta de Missões Nacionais tem oração. É 1 hora por dia. Não tem um dia na semana, até domingo. Tem alguém na sala de oração orando para os missionários. Justamente para que a obra não sofra ação de continuidade e Deus continue salvando a vida e sustentando os missionários diante das dificuldades que eles enfrentam. Portanto, meus amados irmãos, esse é o início do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, falando da primeira viagem missionária, meu caro Valdir. Vamos continuar, né? Rogério, me permita fazer um parêntese aí, rapidinho. Sim. Valdir. Pode ir. Você vê que essa passagem, eu queria muito enfatizar isso, que a gente está falando um pouco de missões, eles começam com oração. Ele não faz o trabalho sem a oração. Então você vê a importância que tem, né? O sustento, aí não menciona, mas eu acredito que eles devem ter sido sustentados de alguma forma, né? Com algum tipo de alimento, não sei. Mas, assim, a oração é que se destaca na palavra de Deus, né? De oração e jejum, e depois que eles partiram. Então, você vê como tem um peso a questão da oração para o missionário, pela viagem, pelo trabalho, né? Que a pessoa se propõe. Isso a gente não pode deixar de fazer mesmo, porque as escrituras nos ensinam. E negligenciar isso aí, com certeza a gente está caminhando para o fracasso. Ok. Parabéns. Ô, meu querido Aguinaldo, você chegou agora. Vocês chegaram agora, nós estamos lendo Atos 13, vai do versículo 1 ao 13, viu? Eu mesmo, Aguinaldo. Augusto. E quem vai ficar no segunda parte é o irmão Eli. Eli? Eu vou ficar o quê? Não, você tá chegando. Não, presta atenção, você tá ouvindo? Tá ouvindo? Oh. Ó, nós estamos lendo o livro de Atos 13, capítulo 13, do versículo 1 ao 12. O irmão Rogério começou falando. Quem vai ficar segundo agora é o irmão Eli. Entendeu? E o terceiro é o pastor Antônio Marcos, vai fechar. Viu? Tá bom. Só para você estar ciente aí na Bíblia. Valeu? Vamos lá, Eli. Eu ainda preciso falar depois dessa aula toda aí. É verdade mesmo. Precisa. Então, só que vocês me largam de Noé. Jogue duro. Eu estou até com vergonha de falar. Depois dessa aula teológica toda aí, meu Deus do céu. Paz, meus queridos irmãos. Vamos dar início, continuidade, né? Versículo 5 em diante. Chegada a Samaria, a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconsul. É interessante a gente observar
E a Bíblia não fala de tantas barreiras e tantas dificuldades que os apóstolos passaram desde o início da viagem. Eu estava observando aqui, quando Jesus chama atenção aqui, diz que recebereis para ser testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, desde lá, esse dia que eles receberam a autoridade e partiram para a viagem, já tinha muitas profetas. No capítulo 8, versículo de 9 em diante, a gente observa, né, como diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, e um dia do povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então, daí em diante, a gente observa que havia muitos enganos de ensinamentos e que tirava o foco da fé no evangelho verdadeiro, evangelista. Isso confundia muito a mente das pessoas. Tem uma frase aqui que diz assim: os cristãos estão perdendo o seu poder e a influência porque estão perdendo sua característica de separados. Então, essa importância dos missionários ter se colocado na disposição do Senhor para levar o evangelho em muitos lugares, não é só porque eles não ouviram ainda o evangelho, mas porque muitos se desviaram por causa de falsos profetas, muitos esfriaram. Então, Deus está dando outra oportunidade para que eles voltem ao primeiro amor. Então, nessa situação de Salamina, por exemplo, Salamina é a cidade mais importante da ilha. Grande da subterrâneo, tinha de ser realizado tinha que ser realizado ali pela parte do Mediterrâneo. Então, a grande navegação, grande exportação, mercadorias, trabalho, essas coisas todas, feito por lugar. Só tinha um porém, eles tinham que fazer isso entre maio e setembro, por causa porque tinha muito nevoeiro, muita tempestade. Então, eles tinham esse pouco tempo. Então, Paulo e os discípulos, Paulo e João, eles tinham que aproveitar essa oportunidade de tempo. Então, eles tinham que viajar nesse tempo aí para aproveitar essa oportunidade para implantar, pregar o evangelho novamente. E essa cidade, ela era muito povoada, era muito grande e tinha muita gente de várias outras cidades. Então, ele aqui não conta, né? Mas nós sabemos que eles passaram por muitas dificuldades, por muitas perseguições. No versículo 6, cidade de Pafos, também, né? Capital de Chipre, ficava localizada na cidade. Essa era um importante centro de adoração a Vênus, a deusa do amor. Então, lá se tinha a situação, a prostituição, de um modo geral, né? Não é só prostituição de relacionamento sexual, né? Mas adoração a deuses, adoração a deusas, né? Sacrifícios que se fazia a Deus. Então, isso para Deus é uma prostituição. Então, obviamente, os apóstolos foram para lá para chamar a atenção desse povo, para voltar-se a uma verdade acerca do evangelho. Eles estavam adorando outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, estavam sendo enganados. No versículo 7, onde entra aí a questão de Paulo, esse Sérgio Paulo, né, que era o mago, ele, na verdade, era um assessor do governador, certo? E ele também era considerado como um dos profetas, né, um dos enganadores
ele tentava impedir que o Proconsul entendesse acerca do Evangelho. Ele tentava manipular, tentava confundir, tentava ludibriar Paulo, incomodava a pregação de Paulo para que o Proconsul não entendesse o Evangelho. Obviamente, como a própria palavra vê mais adiante, ele não estava só, ele estava sendo dirigido pelo diabo para atrapalhar o Evangelho na vida do Proconsul. O governador, então, esse sentiu a necessidade de ouvir a palavra do Senhor e mandou chamar os irmãos, Paulo e Barnabé, para que eles pudessem falar do Evangelho para ele. Então, há uma grande dificuldade hoje na vida dos missionários em relação a essas investidas malignas. Se levantam muitas coisas, muitas barreiras, eles enfrentam muitas dificuldades, perseguição, morte, fome, frio, sede, né? Muitas barreiras, a começar às vezes até da própria família, e quando eles decidem se doar para ir, para fazer o trabalho do Senhor, tem parentes, né, pai, mãe, irmãos e mães, que não concorda e tenta fazer de tudo para que essa pessoa desista desse caminho, desista dessa viagem, desista dessa missão, certo? Então, são dificuldades muito grandes. E, de uma certa forma, o apoio que nós temos que dar para essas pessoas, como está no início do texto, jejuar e orar por eles. Quando nós estamos jejuando, nós estamos buscando o respeito do Senhor, estamos buscando o fortalecimento do Senhor, buscando sabedoria no Senhor, comunhão com o Senhor, para que a gente possa, sim, estar apto a servir ao Senhor em todos os lugares que a gente estiver e for. Então, nesse caso, nós temos que continuar orando pelos missionários, para que Deus continue abençoando, protegendo, guardando e livrando, e que Deus possa estar suprindo as suas necessidades, Deus possa estar mostrando para eles que eles não estão só, independente das barreiras e das dificuldades. Eu vi um vídeo que um pastor estava falando, que ele ia pregar sobre família, mas ele estava brigando a semana toda com a mulher e não sabia o que fazer. Como é que ele ia pregar sobre família e brigando o tempo todo com a mulher? Aí foi que ele veio entender que o levante de Satanás, né, quando a gente se propõe ou tem um objetivo espiritual a ser cumprido, tem uma missão a ser cumprida, o levante de Satanás começa assim, dentro da família. Então, quase que ele desiste de fazer o trabalho dele sobre família por causa disso. Mas ele parou, pensou e resolveu. Disse, olha, eu vou me calar. Vou orar ao Senhor e vou buscar ouvir do Senhor o que é que eu tenho que fazer. Não vou tomar decisão nenhuma precipitada. E no domingo, ele foi, pregou a palavra e ele tem primeiro que passar por uma dificuldade e uma barreira ali. Imagine, ele vai falar de família e brigando com a esposa, o pastor. Foi uma semana assim de lutas. Então, nós temos a situação real de cada missionário que está vivendo, que está passando. A gente não sabe. A gente só está se preocupando em manter eles lá, para que eles preguem o Evangelho. Né? Mas a gente não sabe a dificuldade que eles passam. Mas a gente olhando aqui o texto, aqui não tem muitas barreiras e muitas dificuldades, falando, escrita. Mas a gente entende que a cada passo missionário há um levante muito grande sobre a vida deles, né? Sobre que o diabo faz. Aqui a gente percebe que nessas cidades
citadas, certo? Há uma atuação maligna sobre a potestade do ar, né? Por quê? Porque lá tem suas culturas, e o povo vivia essas culturas, então estava sob a égide de Satanás. Então não dava ouvido ao evangelho. E passou a perseguir também os cristãos. Esse Sérgio Paulo, o Elimás, né? Uhum. Ele, de perder o seu lugar, de perder o seu poder, de ser preso ou de ser morto, pelos enganos que ele vinha fazendo, pelas mentiras que ele vinha pregando. Por isso que ele tentou tirar Paulo de jogada e tentou jogar o Precursor contra Paulo, dizendo que era mentira, dizendo que não existia essa questão de Jesus ter morrido na cruz, né? Então, ele tentou fazer de tudo para tirar a visão de Paulo. Hoje eu estava no trabalho de manhã e chegou um amigo lá, ele era cristão, era aquele cristão assim que o pessoal considerava como pastor nessas congregações, e depois ele casou, depois ele se desviou do evangelho. Hoje ele estava, quando eu conheci ele, que eu fui fazer um serviço na casa dele, ele estava conversando comigo, falando comigo do desespero que ele estava vivendo em relação à esposa e a mãe e o pai da esposa, que estavam sobrecarregando ele, e ele estava já apto a separar-se. E daquele dia em diante, eu vim dando conselho a ele, chamando a atenção dele, em primeiro lugar, da escolha que ele fez. E dizendo para ele, eu digo, olha, meu querido, a Bíblia diz assim, ó, que todo aquele que quer seguir a Cristo vai ser perseguido, de todas as formas, não tem jeito. E quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, cada aflição que você vai vencendo, vai aparecendo outras. Porque o texto está no futuro do presente, presente do futuro. Tereis aflições, então não para. Então você hoje está dando ouvido à carne, porque você está afastado do evangelho. Está vivendo hoje a carne. Aí hoje ele esteve lá no trabalho, e nós conversamos novamente. Ele estava decidido a sair por causa das investidas malignas. Ele estava sendo sufocado. Ele não estava tendo visão. Obviamente, ele se afastou do Senhor, perdeu completamente a ligação com Deus e a visão. Mas o Espírito Santo ainda habita nele. Mas ele estava fazendo mais a vontade da carne do que de Deus. Então, não adianta ele estar orando, ele estar lendo a palavra, porque se ele não voltar ao primeiro amor, se ele não permitir que o Espírito Santo haja na vida dele para explicar, ensinar, mostrar o caminho para ele, todas as atitudes dele vai ser, como diz a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração dele está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva, e ele não botou para fora, não perdoou. Então não tem como o Espírito agir nessa situação. Então aqui da mesma forma, se Paulo se calasse, se Paulo recuasse, né, o mago teria vencido. Então, o Proconsul não teria sido alcançado, não teria tido êxito. Então, ele sofreu investidas aqui, e antes também, é óbvio, né? O decorrer do texto aqui, a gente vai ver em outros capítulos aqui, certo? Que Paulo sofreu outras investidas, mas ele não desistiu, porque ele sabe muito bem que quem ordenou, quem autorizou, quem mandou ele para a missão é quem tem o poder, é quem manda em todas as coisas, é quem dissolve todas as problemáticas, é quem desata todos os nós, é quem capacita, é quem ensina, é quem guarda, é quem livra. Então, Paulo estava entregue totalmente nas mãos do Senhor, confiadamente no Senhor, e sabendo que ele ia alcançar o objetivo, independente de qualquer barreira. Então, meus queridos, nós temos que aprender com Paulo, com João, que era o seu auxiliar, que vivia essas lutas, que não desistiu, né, nas barreiras, nas perseguições que passaram, né? Vou deixar agora os irmãos com o texto aí de 9 em diante, que o pastor Antônio Marcos, ele vai fazer o desfecho. E, pastor, se alguma coisa que faltou eu falar,
for de importância, complete aí para mim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Dando continuidade, né, no versículo 9, diz assim: todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscando a quem o guiasse. Versículo 12. Então o procônsul disse, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Amém, meus irmãos? Só voltar aqui que está... Todo mundo está me ouvindo? Todos. Amém, pronto. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, Paulo, né, na sua missão, enviado pelo Espírito Santo, porque aquele que é enviado pelo Espírito Santo, ele também é revestido do poder, né, e autoridade do Espírito Santo. Paulo, ele se depara com essa cena, né, em que o evangelho, de alguma forma, é confrontado, né, é resistido por esse homem, né, Elimas, que é um nome de origem árabe, e Bar Jesus é o judeu que tem esse nome, que significa homem de sabedoria, né? Então, ele tinha esse conhecimento, tinha sabedoria terrena, mas ele não tinha a verdadeira sabedoria que vem de Deus, né? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, ele também vai dar algumas orientações a Timóteo quanto a esses falsos profetas, né? Trazendo falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Timóteo, capítulo 4, né? Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, no caso, Elimas estava fazendo justamente isso, né? Tentando trazer um engano, né, do que não era o Evangelho de Cristo, né? Hoje nós vemos religiões aí trazendo vários ensinamentos, doutrina de demônio, tentando afastar as pessoas do verdadeiro caminho que é Jesus, como nos diz Jesus ele diz em João capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, o único e verdadeiro evangelho é do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, Barnabé, né, João Marcos, eles são enviados por Deus para pregar esse evangelho de verdade. Mas Elimas, né, começa a tentar confundir a mente de Sérgio Paulo para justamente que a luz do evangelho não resplandecesse para ele. Por quê, meus irmãos? Paulo, Barnabé e os outros apóstolos, né, os outros discípulos, eram usados pelo Espírito Santo de Deus para levar a verdade. Mas quem são os filhos do diabo? Aqueles que levam a mentira, o engano. Então, Elimas estava levando engano, né? No qual o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não lhe resplandeça o evangelho da salvação. Então, Elimas estava sendo usado, né, como filho do diabo, trazendo um engano para que ele não entendesse e a luz do evangelho não resplandecesse na vida de Sérgio Paulo, né, o propulsor. Mas nós vimos que Paulo, né, é uma das coisas muito interessantes, que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus também tem um discernimento, porque o Espírito Santo dá o discernimento espiritual para discernir aquilo que é espiritual ou não. E Paulo, né, percebendo que Elimas estava ali com todo engano, com toda mentira, né, filho do diabo, ele deixa bem claro: você é um filho do diabo, porque você está trazendo algo que não é da parte de Deus. Então, qual é a característica de um falso profeta? Engano, heresia, né? Mentira. Então, são características que Paulo percebeu
rapidamente, porque ele, cheio do Espírito Santo, né, o Espírito Santo o orientou a perceber isso, e prontamente ele se impõe como um ministro do Evangelho de Deus, trazendo para ele, né, essa repreensão, e isso o professor está ali olhando, né? Caiu de pastor? A internet? Caiu. Mas ele volta, né? Ele volta. Eu acho que ele deve ter caído. Será que ele descarregou o telefone dele? Ah, Se alguém pega aí, Amém. louvado seja Deus. Glória a Deus. tomara que ele não tenha se machucado, ele caiu, né? Vamos chamar o VAR, então. Enquanto ele não volta, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, né? Sérgio Paulo é um homem inteligente, era o governador de Chipre, gentil, converteu-se ao cristianismo depois de ouvir o evangelho. Bar Jesus, ou Elimais, o mágico, era seu feiticeiro, uma espécie de assessor. Pessoas importantes, homens muito importantes daquela época lá, tinha magos ou feiticeiros por causa da grande superstição que existia naquela região. Aí esse mago, ele mais viu a fé dos missionários como uma ameaça real à sua carreira e meio de vida, né? Então, por isso que houve essas perseguições, por isso que era uma dificuldade muito grande para o evangelho alcançar, né, os gentios. Mas graças a Deus, né, que Paulo não desistiu e conseguiu vencer essas barreiras, e muitos deles lá que se converteram e ouviram o evangelho, né, também nos alcançou, por causa dessa perseverança, né? Pastor Antônio Marcos aí não conseguiu voltar? O tomo foi grande, hein? Gente, a minha internet também estava ruim, então não foi só. Minha internet também estava ruim aqui, falhando. Eu fui para a sala, voltei, estou usando meu pacote de dados, porque a internet não está funcionando direito, não. Pois é. E no capítulo 13, viu, Valdir? O que o pastor Continua. estava comentando. É interessante notar que a mão de Deus pesava violentamente no capítulo 4, Ananias e Safira morreram porque reteram o dinheiro do Senhor. E aqui, uma pessoa que queria impedir o trabalho de Deus a prosperar, um ficou cego, não teve compaixão, e outro tentou também persuadir, quase morre. Então, a obra de Deus, quando começa, quando atua, ninguém pode impedir. É obra divina. Então, louvado seja Deus, porque quem impedirá a atuação do Espírito de Deus para ampliar a obra não pode ser impedido. Homem nenhum pode deter a obra do Senhor, né? Porque quando o Senhor determina, aliás, eu acho isso interessante na palavra de Deus, os homens que Deus determina para uma missão, ele é revestido de uma cobertura espiritual muito grande, e Deus livra de todo o mal e concede poder para justamente isso, enfrentar qualquer adversidade sem recuar. Foi o caso de Paulo, né, e Barnabé, porque não foi fácil. Não é fácil você lá botar com as obras infernais do maligno. Ele está sempre ao nosso redor, bamando comunhão, buscando que possa estragar. E aqui, nesse fato, agindo a mão do Senhor, né, sobre ele, ficou cego, não vendo mais um sol algum. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão. E esse realmente foi a atuação de Deus guiando essa primeira viagem missionária com ele, né? E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias, e a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século.
guiando, direcionando, protegendo o seu povo de todo mal. E quem quiser impedir vai sofrer danos, né? E aqui é Novo Testamento, a gente sempre fala, né? Que é o período da graça, no Novo Testamento, que como se fosse o período da graça, a atuação de Deus mais branda e mais maleável. Pelo contrário, aqui Deus agia com o mesmo vigor que acontecia lá no passado, quando ele realmente destruiu uma nação que queria impedir o crescimento tanto do povo de Israel em direção à terra prometida. Lembra que quando para Josué ultrapassar aqueles povos, tinha que destruir para chegar até determinado local. E aqui, esses homens que tentaram impedir a obra de Deus, né, foram devidamente atuados com a permissão de Deus sobre castigo eterno. E aí eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o que nos protege, viu, meus irmãos, de todo mal. Amém. É verdade. É muito grande, e aí vai a 52 versículos. A gente vai ter ainda o mês inteiro, até o final do ano, para ler esses capítulos todos aí. Rogério? Sim. Você vê, né, irmãos, na verdade a todos, como é importante a questão da oração, né? Quando o Rogério começa a ler o capítulo, diz que os irmãos estavam orando e louvando ao Senhor, e foi o Espírito Santo que disse: separa aí para mim Barnabé. Você vê que é o Espírito Santo quem separa para a obra, né? Mas é porque eles estavam, vamos dizer assim, conectados com o Senhor, ligados no Senhor, né? Em comunhão com o Senhor. Então o Espírito Santo separa eles para a obra. E aí ele separa, eu fiquei aqui olhando na minha Bíblia aqui de estudo, a respeito desses três. Aí a Bíblia aqui explica a respeito de um pouquinho de cada, né? Paulo, ele foi o profeta dos gentios, né? Ele pregou para o seu povo, né? Para os gentios. Aí você tem João Marcos, que foi um servo de Cristo, né? Um dos discípulos de Cristo e testemunha ocular da obra do Senhor. Então, ele aqui diz que ele era uma pessoa responsável pelo evangelismo, porque ele falava das coisas que Cristo fez. Então, ele era uma testemunha disso, porque ele acompanhou Jesus. E Barnabé, aqui, o sobrenome, o significado dele era consolador. Então, as pessoas que ficavam tristes, ele consolava. Então, você vê como são as coisas. Deus faz as coisas perfeitas demais e a gente, às vezes, não compreende, né? Ele tira o homem que é o apóstolo dos gentios, traz um homem para consolar aqueles que ficarem tristes ou com algum tipo de problema e traz uma pessoa que foi testemunha do trabalho do ministério de Cristo para ajudar na obra. Você vê como Deus faz as coisas de forma perfeita mesmo. O Rogério falou que eles tinham essa autoridade e Deus agia com mão forte. A gente vê no primeiro capítulo, versículo 8, que diz que eles receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. No capítulo 8, versículo 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, nessa questão aí, que eles foram dispersos por perseguição, Paulo cerrava eles na prisão, tirava dentro de casa a pulso, a força, né? Obviamente deve ter matado alguns, tomava o que é deles, roubavam, e até deveria ter até estuprado crianças, né, as meninas, aquela coisa toda. Então, isso foi um baque muito grande para o povo de Deus. Então, vendo isso acontecer com eles e não vendo nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum homem para livrar eles disso, obviamente, eles enfraqueceram na fé, perderam a fé alguns. Então, chega cá no capítulo 13, a hora que Deus começa a tratar esse povo, começa a ir buscar esse povo, porque a Bíblia fala que primeiro Paulo pregou para os judeus, depois foi que ele foi para os gentios, né? Então, aí os gentios, aí, quando começou a ouvir a palavra, aceitou de bom grado, com mais facilidade do que os próprios judeus, né? Como fala lá no livro de João 1,
veio para os seus e os seus não o receberam. Apesar dos seus ter conhecimento da lei de Deus, ter conhecimento acerca do Messias que viria, mas eles não deram crédito ao Messias, né? Então não aceitaram. Mas os gentios deram crédito de bom grado a ouvir a palavra, a ouvir o evangelho, né? Então todas as dificuldades, a princípio, como diz a própria Bíblia, lança sobre ele a tua ansiedade, ele cuida de vós, ela tem que estar precedida de oração. Todos os problemas, todos os projetos, né, tem que estar precedida de oração. A gente tem que apresentar a Deus, né? Inclusive o Provérbios fala, né, que o coração do homem planeja, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E como é que você vai ouvir a resposta se você não apresentar, se você não orar ao Senhor? Então, o plano de Deus em relação aos missionários é antigo. E as orações em favor dos missionários é antiga também. Então, nós temos que dar continuidade a isso. Temos que manter acesa essa chama da oração pelos missionários, né? Então, a gente observa que Paulo, de perseguidor passou a ser perseguido, e constantemente, como ele mesmo fala lá na frente, no livro, acho que é de Filipenses, ele diz, constantemente eu tenho orado por vocês, pelos irmãos, né? Então, temos que ter também essa constância, essa prática, né, de estar orando pelos irmãos, pelos missionários, pelos pastores, que recebem uma carga muito grande, né, de responsabilidade, né? Então, não é fácil não, meu irmão. A luta é muito grande e muitas vezes a gente se dispersa nessa responsabilidade. Oi? Entendeu? Então, muitas vezes a gente se dispersa dessa responsabilidade, né? Como o Carlos me chamou a atenção da outra vez, que a gente orou e eu não orei pelos missionários, mas a gente já tinha comentado sobre isso. Então, a gente se dispersa com uma facilidade muito grande acerca das responsabilidades que nós temos. Então, nós temos que ter uma meta, né? Fazer um planejamento, né? Dessas coisas que a gente tem que fazer para poder pegar o costume, né? Porque, de uma certa forma, a gente observa que nas cidades tinha suas regras, seus costumes, suas culturas, e eram praticadas. E eles sabiam, né? Tinha dias, tinha horas de fazer as coisas. Nós aqui somos mais relaxados para isso. Nós não temos esse costume, não temos essa cultura, não temos, quer dizer, né? Não pomos em prática esse costume, essa cultura, né, de praticar essas coisas constantemente. Então, muitas vezes, a gente se dispersa disso. Isso é uma realidade. Precisamos, sim, estar atentos, precisamos, sim, apresentar a Deus até as nossas dificuldades em relação a isso, né? Para que Deus possa estar nos lembrando, como a própria Bíblia diz, que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos lembra, ele mostra o caminho, né? Ele conserta as nossas veredas, né? Então, a gente precisa apresentar a Deus também sobre isso. Por exemplo, Senhor, eu não tenho orado pelos missionários, me ajuda a mudar isso. E assim sucessivamente nas outras coisas. Por isso que Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz, se reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, ou seja, em todos os seus caminhos, quais são esses caminhos? Né? Então, se a gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Então, essas falhas que a gente tem, principalmente nessa questão da responsabilidade em relação a estar orando pelos missionários, né? Que é a atualidade agora que a gente está falando sobre isso, porque tem outras coisas também, né? Mas essa prioridade agora de estar orando pelos missionários, a gente precisa pôr em prática, precisa viciar-se nisso. Precisamos viciar-se nisso, né? Então, precisamos buscar no Senhor essa sabedoria, essa força, esse poder, essa autoridade, né? Para que a gente possa realmente ter esse momento de
lembrar sempre dos missionários, constantemente, em todo o tempo, certo? Que tiver e for orar, e for buscar, a gente está falando dos missionários em oração, fazendo menção a eles. Pastor Antônio Marcos não conseguiu voltar, né? A bateria do celular dele descarregou. Ele falou aqui no Eu celular. nem vi descarregando aqui. Aí, ó, ele chegou aí. Agora que a internet está melhorando aqui, Aí. mas Pronto, pastor. o Rogério Conclua já aí. fez aí os comentários relacionados aos versículos. É interessante, sim, nós nos atentarmos às orientações de Deus, né? Que estão contidas na palavra dele. E Paulo, ele vivenciou isso, né? A questão de que ele se opôs ao evangelho. Ele provou na pele, né? A consequência de se opor ao evangelho. E isso ele também, por experiência, ele pôde colocar, né? Foi um instrumento de Deus para que Elimas recebesse também a justa punição por se opor ao evangelho, né? Ao próprio Deus. Ele recebeu do Senhor, né? Tanto que Paulo fala assim: eis que a mão do Senhor está estendida sobre ti. Né? Então, o Espírito Santo de Deus diz o Paulo a trazer uma punição para Elimas por se opor ao evangelho. Pois a palavra de Deus diz que nada pode se opor ao evangelho, nem as portas do inferno onde resistir, né? Ao avanço da igreja. Então, nós temos que ter em mente que o Espírito Santo é que nos guia para um caminho de vitória, né? Ele nos garante vitória na obra missionária que nós não encontramos em nenhum outro lugar, né? Tanto que Jesus também adverte aos mestres, né? Ele diz assim, em Mateus 23, versículo 13: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam outras pessoas entrarem por essa porta do reino dos céus. Então, as pessoas, né, trazem um falso evangelho, um falso ensinamento, doutrinas que não são de Deus, e acaba não só ele não entrando, né, no reino dos céus, como também impede outras pessoas. Foi o que aconteceu com Elimas, mas nós devemos nos atentar o que realmente convém à sã escritura, né, à sã doutrina de Deus. Nós temos que nos atentar e também ter discernimento de quando vier esses falsos ensinamentos, nós nos impormos, como Paulo se impôs, né, como ministro da palavra de Deus, de repreender, né, imediatamente aquele homem. Posso falar um pouquinho? Eu estou me lembrando agora de uma conversa que eu tive aqui com minha filha, um pastor na sua igreja, e seus filhos, sua família. Aí apareceu uma outra pessoa se denominando profeta, se denominando pastor, que fez a cabeça de algumas pessoas. Aí saiu da igreja a filha, o filho, até o genro também, saiu da igreja e foi atrás dele. E ele disse que foi para o monte, para começar a orar no monte, porque as pessoas estavam dentro da igreja escrava de Cristo. Então tinha que estar no monte, não tinha que estar na igreja. Mas o genro do pastor conseguiu se desvencilhar dele e voltou para a igreja para estar ao lado do pastor. E as filhas dele, os filhos, continuam lá com eles. Eu vivi um período em Mares e me apareceu, numa certa época, uma doutrina chamada Porta do Reino, onde o filho do pastor começou a participar disso aí e levou para a igreja. Começou a disseminar esse novo ensinamento na mente dos jovens, porque eles tinham essa meta de atingir primeiro os jovens, porque os mais velhos, mais maduros, para eles iam ser mais difícil. Os jovens têm a característica de ser menos responsáveis em relação à maturidade espiritual, né? Não se preocupam com isso. E aí esse pastor, que era o pastor Eric, conseguiu tirar da igreja um monte de jovens. E nessa doutrina nova que eles começaram a viver, eles entregavam a vida deles ao pastor ou aos líderes de uma forma que contava tudo da vida. E se eles precisassem, por exemplo, a geladeira quebrou, eles precisassem comprar outra, tinha que pedir autorização ao líder deles.
Relação sexual dos casados tinha que ser autorizado pelos líderes dele. E outras coisas mais, que começou a ser dessa forma. Eu entendo que quando Eclesiastes, capítulo 7, diz assim, há tempo que um homem toma outro para cuidá-lo e termina em arruiná-lo. Eu entendo que Jeremias também fala sobre isso. Maldito o homem que confia no outro homem e faz da tua carne amuleto. Resumo, meu irmão, resultado. A maioria deles que saíram da igreja para seguir essa doutrina, hoje estão no mundão e não querem saber de voltar para a igreja mais nenhuma, porque os ensinamentos deles lá é que igreja nenhuma ensina a verdade. Pronto. Se eles estão no lugar ouvindo isso, eles vão voltar para a igreja para quê mais? Né? Então, foi uma destruição na vida de muitas pessoas. Tem muitos pais aí tristes até hoje, eu conheço alguns, que estão tristes até hoje, que seus filhos saíram da igreja, foi atrás dessa novidade e terminou se afastando do evangelho, terminou se afastando da igreja. Hoje estão no mundão, bebendo, prostituindo, não querem responsabilidade nenhuma com a igreja por causa desses falsos profetas. E aí você também lembra do G12, né, que Rogério conhece muito bem, sabe muito bem da situação lá da igreja de Itapajipe, né, que entrou também trazendo essa novidade e arrastou meio mundo de gente, inclusive muitos pastores. Pastores, eu entendo que eles foram muito atrás, foi de verba, muito atrás foi de dinheiro, de poder, autoridade e do que poderia proporcionar para eles. Bens, né? Agora, as ovelhas foram cegas, dando ouvido a homens, né, como diz lá o Timóteo, dando ouvido a conselhos de homens, como coceira no ouvido, e se jogaram, se embrenharam nessas doutrinas, que hoje a gente entende que ela não é, de fato, a doutrina bíblica, como Paulo disse, ainda que um anjo ou eu vos traga um novo evangelho, que seja nato. Então, não é o mesmo evangelho que a palavra de Deus foi proposta para nós. É um perigo muito grande. A gente precisa ter esse discernimento, entendimento, porque não acabou por aí. Ainda há de vir muitos outros falsos profetas e nós precisamos estar preparados, alicerçados mais ainda e santificados na palavra para combater. Como diz lá no livro de... Eu gostaria aí que alguém lesse aí para mim aí, Tito 1:9. Parece que é isso mesmo, Tito 1:9, né? Ele fala sobre isso aí. Nós precisamos estar preparados para essa situação, certo? Como fala cá, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido em Atos 4:20. Tito também nos dá essa prerrogativa de combater isso aí. Você achou aí? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Pois é. Está vendo aí? Apesar da gente entender que isso aí está falando para os pastores, para os líderes, nós temos que ter isso para a gente também. E nós temos essa responsabilidade como servo de Deus, como cristão, de estar orientando um ao outro, no caminho certo. Então, está aí esse texto que não nos deixa fora, né? Com certeza não nos deixa fora. Então, temos que estar atento a isso, para combater esses males. Principalmente se alguém vier enredar você. Como é que você vai se defender? O que é que você entende, o que é que você conhece do Evangelho para combater um testemunho de Jeová que tenta lhe tirar do seu caminho para ir para lá? Um adventista que chega para você e diz que você está errado aqui, tem que ir para lá porque você não guarda a lei. Né? Então, você precisa estar dentro dessa palavra aí de Tito para poder você combater os contradizentes e convencê-lo dentro da palavra que Deus que está falando, que eles estão errados nesse caminho. Amém, meu querido. Ali, meu querido, 9h15 já. Vamos dar encerramento para a próxima quarta-feira? Isso. Pronto, vamos dar encerramento. Alguém quer falar, tem algum comentário aí sobre o que os irmãos estavam falando? Fique à vontade. Tem algum comentário? Amém? Eu gostaria de falar. Amém. Eu vou ficar por aqui, porque eu vou ter aula. Vou ter uma outra aula. A respeito do que ele estava falando. Obrigado, doutor Marcos. Valeu.
a respeito do que ele estava falando ali, quer deixar muito importante que a oração e o jejum, a palavra, a oração e o jejum, para fazer a obra é muito importante. Qualquer ação que nós vamos tomar, precisamos estar em oração e em jejum, para que a gente possa receber o que o Espírito Santo tem para falar conosco através da palavra de Deus. O jejum é uma forma de você se alimentar mais ainda do Espírito Santo, de poder entender verdadeiramente o que Deus está falando para você, de estar em comunhão verdadeiramente com Deus, e poder entender a missão que Deus lhe deu, tá? Estar em comunhão, certo? O jejum vai lhe favorecer. O jejum vai lhe favorecer, a lhe fortalecer, a enfrentar as dificuldades, né? Com mais resiliência, né? Com mais autoridade, com mais poder espiritual. E o que Paulo fez ali, ele estava preparado. Ele estava cheio de autoridade, porque o Espírito Santo deu autoridade aí para falar. Com certeza. Tanto que ele repreendeu. Com certeza. E aí, todos aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo. Isso. Tiago, tem alguma dúvida, Tiago? Se manifesta aí, Tiago. Tem alguma dúvida? Pode falar. Não, por enquanto dúvida não. Só ouvindo mesmo. Amém. Para a glória do Senhor. Mas entendeu alguma coisa que quer falar? Sim. Ô, Eli, tá ouvindo? Deixa o Tiago falar, peraí. Deixa o Tiago falar. Fala, Tiago. Desculpa. Da importância, né? Eu estava até lendo aqui em Atos também, a conversão de Paulo, né? Que Paulo ele foi um grande perseguidor do Evangelho. Mostra o quanto, né, o inimigo se levanta por aquele que aceita o Senhor como Salvador, né, e se propõe a servi-lo. Não só o Paulo, que foi um pregador, um missionário, mas a todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu, no caso, não nasci no Evangelho, muitas pessoas que não nasceram também no Evangelho, mas a partir do momento que damos um primeiro passo, a palavra se cumpre na nossa vida, que é o quê? No mundo tereis muitas aflições. Então, esse estudo mostra o quanto é importante você estar alicerçado na palavra, você estar vigilante, e assim você ser não só um ouvinte, mas um pregador. Você ser o reflexo de Cristo na terra. Você ser a imagem dele, você representá-lo onde você estiver. E isso que eu estava olhando aqui, fiquei assim, impressionado e dá a glória do Senhor. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Mais algum comentário aí, Wellington? Ô, Eli, você vê que Fala, mesmo com todo o respaldo que Paulo estava passando, quando ele estava sendo subir lá em Atos 17, que eu até falei semana passada, ele e Silas foram pregar lá na Galileia, e mesmo assim os galileanos foram ver que estava na Bíblia, assim, realmente aquilo que estava de acordo. Você vê, né, a importância também de nós crentes estar de acordo com a Bíblia, que nós não podemos sair da nossa base, que é a Bíblia. Né? Isso faz uma grande diferença. A oração é bom, ótimo, fortalece, mas a base de tudo é a Bíblia. Amém? Olha, queridos, hoje eu aconselhei o Júnior, mostrei a ele a Bíblia, o que fala, o que diz, e depois eu disse para ele uma palavra, eu sempre digo isso para as pessoas que eu aconselho. Não acredite no que eu falei, vá conferir na palavra. Porque se eu falei alguma mentira, a palavra de Deus ela vai confirmar. Mas se eu falei a verdade, ela também vai confirmar. Então você vai ser convencido pela palavra de Deus que a atitude que você tem que tomar é essa ou aquela. Certo? Então é muito importante, quando você pregar o Evangelho, sempre mostrar para a pessoa o versículo que você vai falar, para que ela veja, leia, para que ela não pense nem tire conclusão de que você que está falando, que você fale, você é homem, você é igual a ele, não é melhor do que ninguém, né? Somos iguais. Então a gente precisa tirar da mente dessas pessoas isso, porque as pessoas olham muito o homem, né? Você é o cristão, então você fica olhando na hora que você erra para poder lhe massacrar, né?
Então, as pessoas olham muito isso. Então, a gente precisa tirar a visão dessas pessoas disso aí. Precisamos mostrar para eles que nós somos falhos, pecadores, porém remidos, né, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Aí nós nos tornamos diferentes, certo? Mas não melhores, mas diferentes. Porque o que diferencia ele da nossa vida é a salvação, né? Então, a gente precisa mostrar dessa forma, certo? Isso é muito importante. Mais alguém aí? Se não tiver mais alguém para falar, vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Rogério que ore, encerrando o trabalho. Fale. Ó, só os próximos estudos que vai ser, você passa aí, que é do 13 ao 28, e depois vai pegar outra parte você explica a próxima quarta-feira. Certo. Aí você vai fazer aquela lista, vai ver os outros irmãos que vão participar. 3, né? Viu? Aí divido. Pronto. E eu queria Rogério. agradecer a presença de todo mundo aqui e que Deus, logo após da oração, agradeça a Deus pela vida de vocês. Estamos orando e temos que continuar orando e temos que continuar unidos, né? O Eli, você falou da Igreja dos Mares, eu vi até uma foto do aniversário da Igreja dos Mares, eu vi lá e falei, aquele! Camisa vermelha. Precisamos da Igreja dos Mares, representando a sociedade não, velho. Um abraço a todos os irmãos aí. Vai, Rogério. Olha, Senhor amado Deus, amado Pai, te louvamos por mais uma noite na tua presença, em que aprendemos sobre a obra missionária, sobre o jejum, sobre a oração, pelo encorajamento que o Espírito Santo nos dá para enfrentarmos a adversidade, pela sua soberania sobre tudo, sobre todos, sobre o diabo, e ninguém pode impedir a sua obra, ainda que tenham pessoas tentando persuadir a fazer o mal, a tirar o povo de Deus da visão celestial. Nós temos certeza que o Senhor há de levantar pessoas para encorajar, para direcionar com sabedoria, para que a obra de Deus não sofra ação de continuidade, que continue nos derramando a sua graça, a sua unção, a direção do Espírito Santo, para que nada possamos fazer sem a direção do alto. Como os discípulos saíram sob a direção do Espírito Santo, ordenada pela igreja, assim possamos também estar sempre sendo direcionados pelo Espírito Santo a fazer aquilo que tu queres, ainda que tenhamos dificuldades, problemas, adversidade contrária, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades maligna que tenta impedir a obra de Deus, mas temos certeza que o Senhor é poderoso para quebrar todos os grilhões do inimigo e fazer que tenhamos a vitória em todos os aspectos, inclusive na ação evangelística e missionária onde nós estivermos. Por isso, derrama sua graça sobre nós, continua abençoando essa sociedade, os irmãos que não puderam vir, que na próxima semana esteja conosco, e aqueles que estão aqui possam sair, ó Deus, enriquecido com mais o conteúdo da sua santa palavra, dessa primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos, dás uma noite na tua proteção e sob a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Próxima semana.